Opa, e aí pessoas, beleza? Hoje eu queria trazer uma dica de alguns utilitários de linha de comando do Linux que permite você manipular arquivos num formato assim bem peculiar, digamos assim. Coisas que você utilizaria provavelmente um editor de texto ou uma planilha, Ctrl+C, Ctrl+V, para poder fazer funcionar. Com alguns utilitários de linha de comando, você consegue fazer a mesma coisa de uma forma muito simples, muito prática. Claro que a prática exige prática, né? Para o negócio ser produtivo, para o negócio ser ali, né, ágil, você tem que praticar, você tem que treinar. Então vai chegar um momento que isso fica fluente na sua mente. Nossa, chegou até a rimar, né? Os comandos que a gente verá hoje, cat, onde eu consigo passar aqui uma lista de nome de arquivos, ele concatena todos esses arquivos. Já é um comando conhecido na real, é muito comum, né? O pessoal utilizar isso, este comando aqui para fazer, né, o cat, mas geralmente ele usa o cat para ler um arquivo, né? Tá? O cat serve para concatenar arquivos. Ele lê o arquivo do começo para o fim e vai concatenando um a um na ordem em que eu passei ali como argumento para ele. Só que existe um comando chamado tac, que é o inverso do cat. Ele concatena de trás para frente. Então ele vai ler o arquivo a partir do fim para o começo desse arquivo. E aí ele vai concatenando, né, o arquivo de forma invertida. Tá? Isso é interessante em algumas situações, né? Quando você, digamos, você está gravando no fim do arquivo, né? Mas você quer inverter a leitura, digamos, desse arquivo, ou guardar ele, ou armazenar ele, né, de uma outra forma, enfim. Tá? Isso é bastante útil. Tá? Inclusive o que você pode fazer aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó, cat descrição, filme e nomes, são 3 arquivos txt, né? O fim aqui ele termina com a Maria Teixeira e a Alexia Farias, porque ele concatenou ali 3 arquivos, uma de nomes, outra de filme, outra de, não lembro ali qual que é, tá? Agora se eu já trocar isso aqui pelo TAC, ele já termina com a doutora Marcela Novaes, porque na verdade essa é a primeira pessoa do arquivo de nomes. E o arquivo nomes está aqui no fim. Então, na verdade, ele vai ler este arquivo de trás para frente, depois concatenar com esse de trás para frente e concatenar com esse de trás para frente. É isso que ele faz. Tá? Beleza? Outro comandinho é o NL. Com o NL, a gente consegue numerar um determinado arquivo. Só que esses comandos, eles não escrevem no próprio arquivo. Tá? Ele sempre escreve para a saída padrão. Então você pode usar um pipe para pegar a saída deste comando e passar para um outro comando, como se fosse ali uma esteira de produção, onde cada etapa dessa esteira vai desempenhando ali um papel. Tá? Então, por exemplo, tira do molde, o outro aplica uma cor, o outro coloca ali uma etiqueta, o outro encaixota, o outro coloca ali a etiqueta de despacho, o outro vai lá, passa numa máquina de reconhecimento lá para alguma coisa, e o outro coloca lá no caminhão de transporte, enfim, e assim vai. Então, cada um faz parte de um pipeline ali, né? De um conjunto de execuções ali em sequência. Então, aqui eu vou pegar o arquivo, por exemplo, nomes, tá? txt. Ó, ele é simplesmente nome, né? Não tem mais nada. Mas se eu executar ele com nl nomes txt, eu tenho aqui, ó, 41.016 linhas. E ele numerou essas linhas para mim. Eu ainda posso fazer o quê? Eu ainda posso pegar este NL aqui e passar para ele um separador. Como, por exemplo, ponto e vírgula. Opa, acho que é... Não sei se é CEP, acho que é S, se não me engano. É, isso, ó. Tá? Deixa eu ver se eu... acho que é, menos S. Tá? E aí ele fez a separação por ponto e vírgula. Eu poderia até fazer assim, ó. Fazer isso aqui, ó, por exemplo, ó. Tá? Poderia até fazer isso, se eu quisesse. Tá bom? Então esse aqui é um jeitinho ali interessante ali da gente poder trabalhar com o comando NL, né, de number line. Tá?
Então, se você quiser saber mais sobre o NL, você pode dar um man NL para ver o manual dele e ali ele vai explicar, né, o que ele faz ali. Tá? Então, tem algumas opções. O default, as opções default é essa aqui, ó. Né? Então, aquilo quando eu troquei o "-s", eu usei, em vez de usar o tab default, eu coloquei ali um conjunto ali de caracteres que eu quero que seja o separador. Beleza, fiz isso. Agora, eu quero juntar esses nomes com outro arquivo que eu tenho aqui. Estados. Ó, eu tenho aqui wc-l estados. Vou contar quantas linhas tem esse arquivo. Tem 41.016. Poxa, a quantidade de linhas contendo estados casa com a quantidade de linhas de nomes que eu tenho. Tá? Então, pensa assim que eu recebi esses arquivos separados. Neste caso, eles não são tão grandes, mas imagina que se fosse assim megas, né, de arquivos. Seria bem complexo, assim, tipo, né, bem trabalhoso. Então, o que eu vou fazer aqui? Em vez de, eu quero juntar isso, eu quero colocar um do lado do outro. Tá? Então, eu não vou abrir cada um e fazer isso manualmente. Eu vou usar essa estratégia aqui. Eu vou pegar e vou passar isso aqui para a saída padrão. Tá? Vou passar isso aqui para a saída padrão. Então, vamos ver aqui, ó. Comando paste. Este comando, ele junta os arquivos em colunas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um paste aqui, ó, em nomes e sobrenome aqui. Tá, acho que sobrenome não deu. Deixa eu ver se no começo. Ah, tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, eu tenho um arquivo de sobrenome que tem um formato e tenho um arquivo de nome que tem outro formato. Juntei, ele pegou a primeira linha de um, juntou com a primeira linha do outro. Pegou a segunda linha de um, juntou com a segunda linha de outro. E assim vai, ele fez um paste, ele colou do lado. Então, ele juntou dois arquivos lado a lado. Se eu tivesse 10 arquivos e eles tivessem a mesma quantidade de linhas e eles fizessem sentido essa junção, faria sim um sentido eu poder fazer esse paste de vários arquivos. Isso pode acontecer com bastante frequência, tá? Você ter arquivos separados, mas que eles têm, né, coisas em comum, né? Então você tem ali, de um arquivo você recebe lá, por exemplo, você tem lá uma lista de informações lá sobre sobre bairros, por exemplo, de uma cidade. Então, né, isso é bem definido. Então você tem lá cada linha é um bairro. E ali você tem um conjunto de informações. Aí você tem um outro arquivo onde cada linha também é um bairro, mas ele tem um outro conjunto de informações. Então você poderia fazer o quê? Juntar esses arquivos. Tá? Então primeiro você teria que ordenar eles. Tá? Para isso você faz o comando sort ali. Até eu tenho um vídeo que fala sobre dicas de uso de linha de comando. Esse aqui é mais um desses vídeos. Né? Então não lembro lá se eu falei sobre o sort, mas o sort ordena o arquivo. Então você botar aqui nomes, por exemplo. Ó, os nomes vêm em ordem alfabética, pode ver inclusive que tem nome repetido. Tá? Se eu numerar o arquivo, né, também ajuda, né, a trabalhar com essa numeração, porque essa numeração daí vai ficando na linha e eu posso reaproveitar depois. Mas vamos lá então o que interessa. Eu pego aqui o NL, aqui, nomes, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o estado e vou juntar. Tá? Então o paste eu posso passar assim, paste nomes e sobrenomes, ou por exemplo, nomes txt e estado txt, ó, e ele vai trazer assim, mas daí eu perdi o número. Tá, então eu posso botar o número aqui na frente aqui. Mas como é que eu faço? Posso passar isso aqui para o NL, -s, ó, assim, ó, né? É uma forma de fazer. Pronto, eu resolvi de um jeito. Outro jeito de fazer também é primeiro eu faço a numeração, primeiro eu passo a numeração e depois da numeração eu passo aqui para o comando paste. Ó, como está aqui. Tá? Aí eu preciso passar para o paste um nome de arquivo. Quando eu não vou ler um arquivo, mas vou usar a entrada padrão, de como está vindo aqui, eu boto traço. Aí o segundo é o arquivo. Então, este traço representa o que está vindo daqui, ó, por este pipe. E este estado eu sou obrigado a passar, porque é um arquivo, ele não vem da entrada padrão, ele vem de um arquivo. Tá? E o les ali é simplesmente para poder paginar, né? Senão eu não pagino. Tá?
Então, lesa para fazer, para fazer essa paginação aqui, tá bom? Aí vamos supor que depois disso eu quero que ele coloque tudo em maiúsculo. Mas primeiro o paste aqui, eu quero também botar um separador. Vamos supor que eu quero botar aqui o ponto e vírgula, menos S, ponto e vírgula. Deixa eu botar aqui entre aspas. Vou botar aqui para cima, aqui na tela, aqui para ficar fácil de ver. Não, paste. Paste. Não é menos S, é menos D, de delimitador. Então, beleza, ok. Por isso que tem ali o manual para a gente, né, aprender como as coisas funcionam. Então, vamos lá, vamos botar o menos D aqui. Perfeito, agora eu estou separando aqui, né? Ok, joia. Imagina que eu quero colocar agora tudo aqui em maiúsculo, tá? Porque é uma exigência, né? É uma exigência do que eu estou fazendo. Eu quero colocar tudo em maiúsculo. Puxa, agora eu vou ter que jogar no editor de texto e fazer alguma coisa. Não. Posso também usar aqui, né? Para aqueles mais assim audaciosos, poderiam estar trabalhando aí talvez com sed para fazer isso. Mas existe um cara chamado TR. O TR ele é de translate, ele traduz um conjunto de caracteres para um outro conjunto de caracteres. Então eu posso dizer assim, por exemplo, que eu gostaria, digamos assim, olha, eu quero, caramba, eu quero, por exemplo, que o parênteses, eu não sei se vai funcionar com parênteses, tá? Na verdade eu não testei. Vira underline, vamos supor. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, eu acho que eu tenho que botar aqui barra, né? Deixa eu ver. Fechou. Parênteses virou underline. Não, deixa eu ver se parênteses vira nada. Vamos ver. Não, virou... Não. Vamos botar aqui. Não. Então é... Deixa eu ver. Parênteses vira... Vira nada? Não, ele tá virando o próprio colchete, né? Eu acho que eu tenho que fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui, botar aqui. Botar aqui, botar aqui. Deixa eu ver. Não, virou a mesma coisa. Virou a mesma coisa? Virou. Ele está considerando ali o colchete. Deixa eu ver. Conjunto, espaço. Não. Deixa eu ver. Não foi uma boa escolha, né? Não foi uma boa escolha. Tá, mas na verdade nem esse é o caso na questão, né? Eu quero transformar tudo em maiúsculo. O parênteses ali, na verdade, não tá me atrapalhando para esse caso, porque sim, o parênteses precisa estar ali para a situação que eu estou trabalhando, tá? Eu tenho essa opção aqui de trabalhar com, por exemplo, me pega tudo que é alfanumérico, tá? Poderia ser assim, de A a Z e transforma para A a Z. Pronto, ele colocou tudo em maiúsculo. Mas o translate também, ele permite uma jogada interessante. Pega o A, o B, o C e transforma em X, Y, Z, vamos supor. Ele fez isso. Tá lá, o Janiel Cunhax, o Charles Costax, o Jonx Dex Max Tex, Rio de Jaxneiro. Tá ali. Trabalhou, fez o papel dele. Porque ele traduz cada caractere aqui, em cada posição, para outro caractere nessa posição aqui. Tá? Então, não é bem uma criptografia, né? Mas você até consegue fazer algo nesse sentido se você, né, utilizar uma artimanha aqui de ordenar aqui as letras com um determinado código, né? E depois é só você usar o contrário, né? Usar o mesmo código ao contrário e ele encripta e decripta. Mas você pode passar aqui também, quero que todos os caracteres minúsculos, então ele só vai casar aqui com caracteres minúsculos, tá? Eu quero transformar em caracteres maiúsculos. Também funciona, tá? Tem algumas questões que você vai ver que ele não vai fazer, como por exemplo aqui, Rondônia, Goiás, tá? Então vem aqui no man tr, tá? E se a gente for olhar, tem que dar uma olhada aqui para ver aqui, alfanumérico,
blank, lower, all lowercase letters. Tá? Então, não tem aqui, ó. Aqui não tem, por exemplo, nenhuma menção, né, a acentuação, por exemplo, né, a codificação. Então, ele não faz nenhuma menção a isso. Então, ali se mantém esses caracteres, né, em minúscula, no caso, né? Então, você teria que né, fazer uma tratativa aqui de colocar mais caracteres, né? Deixa eu ver aqui, botar, eu quero o A maiúsculo com o A maiúsculo, né? Ó, teria que ser assim, ó, de A a Z e A maiúsculo. Vou botar aqui de A a Z, A maiúsculo. Ó, Ceará, por exemplo, aqui, ó. Aí funcionou. Então aí eu tive que, né, usar o recurso, ó. Pega todos os caracteres de A a Z, mais esse caractere A acentuado, pega o ão aqui e transforma em ão, por exemplo, tá? E assim vai, tá bom? Então, gente, por hoje seria isso. São dicas, né, rapidinhas assim, só para ajudar no dia a dia e melhorar aí a sua proficiência aí em linha de comando. Treina, testa, use, nada do que eu fiz aqui sobrepôs qualquer arquivo, então é possível de fazer sem problema algum, tá? No caso, alguns comandos podem ter ali a opção "-o" ou "-f", que daí sim ele grava num arquivo, mas de qualquer forma, se eu pegar aqui e redirecionar aqui para, né, meu arquivo.txt, aí sim este meu arquivo.txt, ele não existe, tá? E vai ser criado, e aí lá dentro dele é que eu tenho, meu arquivo txt, aí sim é que eu tenho o arquivo ali no formato que eu preciso para este momento. Espero que tenha sido útil, um abraço, se gostou, inscreve no canal, porque eu tô sempre postando esses vídeos e a forma de você acompanhar se teve um lançamento novo, né, de algum vídeo e tal, é através de uma inscrição. Senão você vai ter que ficar ali acompanhando, ou talvez esperar que o YouTube recomenda, né? E eu posto ali com uma certa frequência ali, tá? Tento sempre ter um vídeo ali por dia, mas mantendo uma média de 4 vídeos por semana ali, tá? Então, se quiser, fique à vontade. Um abraço e até a próxima.